E está começando mais um RasCast com o José e comigo, Thaís. O podcast, né, ele tem o intuito de trazer convidados, né, que a gente vai gerar bastante conhecimento, informações, então a gente vai trazer bastante empresários que são de outras áreas também. Sim. Né, então, assim, tenho certeza que vai te ajudar o podcast em algum momento, né? Estamos aí para mais um episódio e hoje com a intenção de entrevistar o senhor José. Que muitos conhecem aqui como contador boliviano, José Jarro, né? Então, vamos lá. Seja bem-vindo, José. Deixa eu fazer uma prévia aqui. Eu fiz uma introduçãozinha para ele, ó. José Jarro, filho de imigrantes, contador de formação, trabalha na área desde 2017, atualmente dono da Raso Contabilidade, escritório especializado em e-commerce. E seja muito bem-vindo nesse nosso segundo podcast da RasCast. Muito obrigado, Thaís, né, pelo convite. A gente está iniciando aí um novo projeto e tenho certeza que a gente vai conseguir, né, conhecer mais pessoas também, né, que querendo ou não é um meio de tanto conhecimentos para vocês quanto conhecimentos para nós também, né? É uma troca. E principalmente trazer informações, né? Uhum. Mas vamos lá, então, José. Nos conte um pouquinho mais, para quem não sabe um pouquinho da sua história. Como que era o José da infância, criança, quando estava lá na escola? Bom, acho que eu quando era criança, acho que era uma pessoa que era um pouco tímida. Né? Não tímida, mas acho que um pouco introvertida. Acho que muitas pessoas talvez se identifiquem. É uma pessoa que talvez não seja tímida, né? Mas não tem tanta facilidade de interação, né? Facilmente com as pessoas. Mas eu lembro que era uma criança bastante com bastante energia, né? Fazia meus pais às vezes ficar bravo um pouquinho, né? Às vezes apontavam na escola, né? Recebia bilhete da escola. Pra quem hoje me conhece, às vezes o pessoal não imagina, né? Mas até eu não imaginei quando ele contava algumas histórias assim das travessuras que ele fez quando era criança. Exatamente. Mas aí, a minha infância foi mais tranquila, assim, eu diria, né? Foi bem tranquila nessa parte. E aí eu comecei, né, de fato, acho que comecei a ter mais consciência, assim, como pessoa, né, porque acho que quando a gente é criança, a gente vai meio que só vivendo, né. Eu comecei a ter mais quando eu já comecei a ir pra fase da adolescência, né, na fase já mais ali perto dos 10 anos, né, que já comecei a ter mais consciência das coisas. E aí, tudo que foi acontecendo, né, que foi acontecendo durante a minha vida acho que de certa forma contribuiu para onde eu estou atualmente, né? E também contribuiu também para minha forma de pensar, minha forma de ser. Então acho que às vezes até mesmo a nossa família, né? Influencia um pouco. A gente sempre tem alguém que nós nos espelhamos também, né? Exatamente, sim. Por exemplo, para mim, no meu caso, né, eu tive bastante influência do meu pai. Né? Meu pai sempre foi uma pessoa que assim, ele me orientou bastante, né, em momentos chaves da minha vida. Né? Acho que todo mundo tem aqueles momentos que você tem que tomar, né? Uhum. Ou pro caminho A ou pro caminho B. E aí, Sim. né, foram momentos que foram bastante, assim, pra mim, divisor de águas, né, assim, nesse sentido. Foi muito bom. Eu também, quando eu conversava com seu pai, era bem, bem bacana. Ele tinha uma orientação sempre muito boa para dar. Era bom. Bom, então no momento em que você estava já nessa parte da adolescência, com seus 15 anos, para os 18 anos, como que foi, mais ou menos? Bom, nessa parte acho que aí tenho mais histórias pra contar, né, de fato. Parece que nesse momento que a gente se desenvolve mais, né? Sim, acho que criança era só brincadeira. Parece que você vai só vivendo, né, no caso. Mas bom, quando eu fui na parte da adolescência, quando eu cheguei nessa etapa, acho que pra mim foi muito importante, porque eu de fato comecei a me desenvolver mais, tá? E uma coisa que me ajudou bastante, né, um dos fatores que foi muito importante para mim, né, foi ter aceitado Jesus no meu coração, né? Eu aceitei Jesus. Foi o momento em que você começou a ir pra igreja, né? Exatamente. E aí para mim acho que foi algo onde eu comecei a ganhar bastante experiência em várias áreas, né? Até mesmo em desenvolvimento pessoal mesmo. Então aí e também, né, a parte espiritual hoje em dia, ela é muito importante, né? Você tem que estar com sua mente bem, né, forte, para você conseguir, né, encarar seu dia a dia, seus obstáculos, né? Então, assim, eu vejo que naquele tempo para mim foi muito bom, porque
eu vejo que hoje em dia muitas pessoas, né, às vezes, acho que às vezes você vai criar uma consciência quando você já é adulto, né? Você já aprontou bastante coisa, né? Quando é adolescente, às vezes você já aprontou bastante coisa durante a sua infância, e aí, quando você já é adulto, às vezes você quer meio que contornar, né? Já você parece que tem uma virada de chave, então acho que com a igreja eu consegui virar, com esse contato com Deus que eu te desde a adolescência, consegui ter essa virada de chave mais antes, sabe? Ah, sim, do Ou que seja, talvez você poderia ter depois dos 20 anos, você já teve com os seus 15. exatamente, né? Foi com Então, 15 anos que você entrou pra igreja? foi mais ou menos na faixa dos 14, né, 15. Uhum. Então aí, foi para mim, foi algo que acho que Que te se não ajudou no fosse aquele desenvolvimento. momento, talvez, eu não sei, né, onde eu estaria agora, não sei o que estaria fazendo, né? Então assim, acho que para mim foi um divisor de águas. E também, né, foi momentos onde passei por algumas situações, né, que acho que alguns talvez já passaram, outros não, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu estava durante a escola, né, eu cheguei na etapa onde eu não sabia o que estudar. Ah, decisão, né? Do ensino decisão. médio. Então acho que todo mundo passa por essa etapa, né? Passa por esse momento, né? De às vezes você não saber o que estudar, então você começa a fazer teste vocacional, começa a O fazer. que dava no seu teste? Então, no meu teste sempre dava, não sei porquê, mas sempre dava engenharia. Ah, é? É. O meu foi poucas vezes que dava engenharia mesmo. Então, da mas engenharia, era eu até arquitetura mesmo. inclusive. Administração meu saía. Sim, Temos que inverter a profissão. É verdade. Eu lembro que até pensei em estudar a engenharia, né? Mas aí não. Você optou Bom, acabei pelo desistindo da ideia, contabilidade. né? Isso, quando eu fui ver a complexidade que é, né? Mas em si, né? Toda área é complexa, né? Mas eu vi que era algo que eu não ia gostar, tá vendo? Futuramente. Mas antes da faculdade você também tava vendo cursos, né? Cursos técnicos, né? Ah, sim, então, quando eu tava na escola, quando eu saí da escola, eu comecei a fazer cursos, né? Cursos Pro vestibular. pro vestibular, né? Então eu cheguei a Verdade. fazer um ano no Objetivo, né? Acho que muitos conhecem aqui, né? Objetivo. Uhum. Justamente para fazer o vestibular. Só que aí, né? Acho que Deus quis assim. Aconteceu um acidente, né? Eu acabei quebrando o pé, justamente. Acabei quebrando o tornozelo, né? Justamente quando tava nas etapas finais, né? Das provas. Então aí eu não consegui fazer as provas pros vestibulares. Naquele ano que eu tinha mais me dedicado, Ah, tá, não consegui nossa. fazer. E aí Foi jogando futebol, né? Isso, exatamente, né? Eu tinha como hobby, né? Hoje eu não tenho mais, né? Por conta de que por outros fatores, mas assim, a gente tinha como hobby jogar futebol bastante, né? Acho que todo mundo gosta, né? É que seu pai também, né? Seu pai era um grande influenciador nessa parte dos jogos. Sim, exatamente. Ele E aí, e assim, eu quebrei o tornozelo, e aí, só que aí teve um pouco de complicação, porque eu acabei fazendo cirurgia, né, pra colocar as pino, aí depois tive que fazer uma outra cirurgia pra tirar pino, e aí, Seu corpo rejeitou. e aí, assim, eu literalmente, depois que eu terminei a escola, eu fiquei 2 anos. Meio que, assim, se a gente for parar pra pensar, estudando e um ano em repouso e em recuperação, né? Em recuperação por conta da saúde, sim. Mas pra mim também, eu acho que, assim, até aquele momento, né, pra mim tinha sido o ano mais desafiador pra mim. O ano em que você tinha quebrado o pé. O ano que eu tava de repouso, porque basicamente, né, eu não conseguia sair de casa, tava em casa, né, somente, tava estudando, mas acho que foi um tempo onde eu consegui amadurecer bastante, consegui refletir bastante, né, então, assim, foi um que eu momento queria. Então, pra mim, acho que foi, assim, muito bom essa parte, né. Hoje, talvez naquele momento, né, talvez você fique um pouco frustrada, né, por não poder fazer o que você quer, mas parando pra pensar hoje, acho que às vezes não era pra acontecer naquele ano, né, de já começar a faculdade, sim, mais pra frente. Sim. Só Deus sabe, né? Exatamente. E também também eu vejo que sempre a gente tem que encarar um obstáculo, com o intuito de sempre sair em frente, né, sempre tentar superar, porque acho que isso que só assim você consegue, né, sempre ir pra frente. E nesse um ano que você ficou em repouso, né? Como que ficou a parte dos estudos? Porque ainda você estava em um período em que era a decisão para você entrar na faculdade. Porque esse ainda era seu objetivo ou você chegou a um momento descartar de estudar? Não, nunca tinha chegado a descartar. Porque eu vejo assim, que hoje em dia a juventude, né, às vezes o pessoal acaba se dedicando mais ao trabalho, né, e aí, querendo ou não, o próprio trabalho com a correria faz com que meio que o pessoal acaba desistindo, né, por conta do tempo mesmo, né, de estudar. Mas naquele tempo não, né? Naquele tempo
eu tava totalmente focado em estudar mesmo. Né? Então, por isso que eu digo, né? Você tem que ser muito focado naquilo que você quer. Porque se você não for, aí não acontece. E eu lembro que o que eu queria estudar não era contabilidade. Porque que pareça, né? Talvez o pessoal vai falar assim, nossa, mas como assim? E eu lembro que quando eu tava fazendo o curso do pré-vestibular, eu comecei a ter uma afinidade muito alta com química. Muito alta. Tipo, era a minha matéria favorita. Né? Nossa, Então, física era o que mais me dava bem. E eu lembro que nesse momento, desculpa te cortar, mas no momento em que eu tava pra escolher também, meu pai falava, faz medicina. Falei, pai, eu odeio biologia, eu não quero biologia. então, às vezes tem também essa questão, né? Às vezes os pais acabam influenciando, né? Um pouco assim, filho, faz tal coisa. Mas daí quando você vai ver, não é aquilo que você gosta, né? Seu pai chegou a comentar alguma coisa disso? Do que você poderia fazer ou não? Também, ele queria também. Ele falou, fiz da medicina, né? Até quase me convenceu em algum momento, mas... Não foi assim. Então, não foi assim. Então, primeiro você fez um vestibular na ETEC? Não, comecei a fazer pré-vestibular no Objetivo. No Objetivo. Aí depois, né, acabei sofrendo um acidente, eu fiquei um ano parada, né, sem poder sair de casa, recuperação, né, repouso. E aí, foi 2015. 2015 eu comecei a estudar, de fato. Né? Então, em 2015 eu comecei a estudar. Só que foi engraçado, porque assim, como eu falei, né, eu comecei a ter bastante afinidade com química. Uhum. Né, então, era a minha matéria que eu mais gostava. Eu falei assim, então eu vou estudar química. E aí foi quando eu comecei a fazer provas para poder, né, passar nesse curso de química, né, que aí eu tinha encontrado na ETEC, né, que era técnico em química. E aí eu falei assim, eu vou fazer a prova, e se eu passar eu vou fazer o curso. E de fato, eu fiz a prova, e eu lembro que naquele tempo foi engraçado, porque assim, o meu pai, ele, como ele era assim, pra mim, ele é um dos meus mentores, né, que eu tinha. Então ele sempre falou assim, olha, ele sempre me orientou, falou assim, olha, por que você não estuda contabilidade, né, ciências contábeis? Eu vejo que é uma área que é uma área boa, né, e eu vejo que você também vai poder ajudar as pessoas, né, de fato. E só que naquele momento, né, quando a gente tá, tipo, ainda, né, eu não via, sabe, dessa forma assim, talvez eu não prestava tanta atenção nesse sentido, né, então assim, até aquele momento não era algo assim. Você tava descartando então também. Não, eu ia fazer sim, né, mas só que não era algo que era meu foco. Mas aí depois eu comecei a ver com mais calma. E aí, de fato, né, eu vi que era algo que poderia ser, né, uma área boa para mim. E não só profissionalmente, né, mas também de que eu poderia, né, ajudar outras pessoas. Mas até aquele momento eu não sabia a dimensão de como eu poderia ajudar. Sabe? E o tanto que você ia crescer nessa área também, né? Exatamente, não tinha. Eu só tinha, por exemplo, eu sabia sim que ia poder ajudar, né? Porque eu lembro que para quem é imigrante, né? Para quem é imigrante, para quem vem de outro país, às vezes é muito complicado você já aprender o idioma, né? O idioma é tipo já como se fosse já um divisor já, né? E ainda saber sobre uma área que é uma especialidade de contabilidade, né? Exatamente. E ainda saber sobre burocracia, ou seja, é algo que é bem mais complicado, né? Então, assim, eu vi que muitas pessoas tinham dificuldade, meus próprios pais tinham dificuldade nisso. Então. Né? Então, assim, aí foi com isso que eu comecei a ver que eu sim poderia ajudar, né, de alguma forma. Mas até então eu não sabia a dimensão que isso podia causar. Então aí o que eu fiz? Eu me inscrevi no curso de ciências contábeis, né? Eu me inscrevi. Mas antes foi na química? Não, foi os dois ao mesmo tempo. Você fez os dois? Eu tinha feito a prova para química, mas eu não sabia se ia passar ou não, então eu já tava adiantando de contabilidade, né? Entendi. E aí e de fato, né, eu já estava inscrito e tudo mais, e aí eu comecei já estava já pré-definido já que já ia começar minhas aulas de ciências contábeis, tudo pré-definido. Só o química que estava pendente ainda, né, porque eu não sabia se tinha passado ainda. Certo. Só que aí um certo dia saiu a lista de aprovação. E de fato, eu particularmente não sabia que eu ia passar, entendeu? Eu pensei assim, Você não tá acreditando em você, então. Exatamente, eu que tinha feito a prova, sabe, eu lembro que naquele tempo eu nem tinha estudado direito, sabe, né, quando eu fiz, porque eu tava um pouco... O ano anterior que você tinha se focado totalmente, né? Isso, Aí nesse ano foi um pouco mais assim, de fato assim... Você manteve, só que só foi mais você. Não foi assim, super focado, sabe, em estudo. Então aí eu lembro que, não tava com tanto assim, sabe, vou passar. Mas aí, de fato, quando eu fui ver a lista eu passei. E aí a primeira coisa que eu pensei foi assim, poxa, e agora? Eu tenho que fazer 2 cursos. Eu tenho que fazer ciências contábeis e química. E aí eu lembro que naquele tempo minha mãe comentou até, né? Falou assim, olha, você devia só escolher um, não faz 2 porque pra você vai ser ruim, né? É que é puxado, né? Fazer 2 cursos. Sim.
E aí eu falei, não, aí eu acho que era um pouco teimoso naquela época, eu falei assim, não, vou fazer os dois, né? Aí eu fui e comecei a fazer, só que, de fato, eu passei por foi muito complicado esses 2 anos, né? Porque eu lembro que as provas sempre caíam na mesma data. Então, imagina só você estudar para uma matéria, às vezes tinha 2 matérias para estudar na faculdade, e você que tinha 4 matérias para estudar? Exatamente. E assim, querendo ou não, são 2 áreas que não tem nada a ver uma com a outra, certo? Não, química é diferente Era mesmo. diferente, né? Inclusive, eu lembro que tinha provas que quando eu tinha que fazer prova de química, de manhã tinha coisa de contabilidade, de noite química, e eram Então, matérias completamente diferentes, e eu basicamente tinha que me desdobrar para poder, né? como que era então sua rotina nesse momento? Porque você estava fazendo 2 cursos. E onde que eram suas faculdades também, né? Porque a gente tem que ver em relação à distância, né? Sim. Então, a minha rotina basicamente era assim: eu ia de manhã pra faculdade, ia depois de tarde pra casa, né? Durante os 2 primeiros anos, tá? Eu ia então depois pra casa e pela noite já tinha que sair pra ir pra ETEC. Né? A Pra um faculdade curso. era de manhã e o curso técnico de química era à noite. Isso. E a minha faculdade, por exemplo, ele ficava ali no centro, né? Ali perto do Paraíso, Vergueiro, né? E o curso de Química ficava ali perto do Parque Belém, ou seja, totalmente oposto, né, um do outro. E também, pra piorar, eu morava na Zona Norte, né? Então, outro ponto. Então, assim, já era... Outro deslocamento. E aí, eu lembro que naquela época eu demorava 1 hora de deslocamento, sabe, entre São ida Paulo, e vinda. né? Então, assim, no total, por dia, era mais ou menos 4 horas. É. Só indo e voltando, indo e voltando. Então eu lembro que assim, eu hoje assim, eu vejo assim, falo assim, nossa, como é que o José de, sei lá, de tantos anos teve coragem de fazer tudo isso? Porque hoje, assim, pelo que eu vejo, eu falo, não teria a mesma coragem, sabe? Olha só. Mas então durante os 2 primeiros anos da faculdade, você fez junto o curso técnico. E aí você viveu nessa rotina durante 2 anos. No seu 3º ano, você sentiu algum alívio porque você já não tinha mais o curso técnico? Sim, senti bastante. Eu lembro que quando eu tava fazendo. Quando nós estamos os dois juntos, né? Quem estuda sabe. Quando você começa, é mais tranquilo. Mas a cada tempo que vai passando, começa a ficar mais difícil as matérias, começa a ficar um pouco mais. Né? Ficar um pouco mais. Precisa de mais estudo. E a preocupação com o estágio também, você teve ou não? Claro, também. Eu lembro que, inclusive, nos dois. Vai que era mais fácil, contabilidade. Então, eu lembro que, inclusive, nos 2 primeiros anos, eu perdi algumas oportunidades, né? Por exemplo, eu lembro que eu tinha colegas de escola, tinha colegas da faculdade que estavam começando a trabalhar em bancos. E geralmente banco, pessoal, ele pega estagiários no 1º e 2º ano Eles só. preferem primeiro ano? Preferem, tipo, desde cedo. E aí o pessoal tá vindo pro Banco Bradesco, Itaú, Santander, Safra. Por que não o 3º ano? Por que eles não? Porque eu acho que eles veem que eu acho que não sei muito bem a política deles, né? Mas eu acho que eles preferem pra desenvolver a pessoa. Eles querem pegar uma pessoa do zero. Treinar elas pra que já quando já esteja maior, já formada, já sabe como eles trabalham. Isso, que cresça na cultura da empresa, de fato. Tá, entendi. Então, eu imagino que seja isso, né? Não sei o motivo, mas assim, eu vejo que eu perdi oportunidades de trabalhar em bancos, né? Era algo que no começo eu queria. Porque geralmente Mas tinha lá o curso também, né? Isso, tinha curso, então nos 2 primeiros anos eu só basicamente foquei no estudo. Tá. Né? Não consegui fazer nenhum estágio. Mas aí quando terminou a faculdade o curso de Química, começou a ser mais tranquilo, sim, né? Porque aí eu já não tinha mais, né, que estudar o dobro, né? Que nem antes. Mas começou a ter preocupação do estágio. Né? Comecei a me preocupar com a questão do estágio. E aí foi quando eu encontrei, né, o primeiro estágio. Né? Diferente de você, não foi voluntário, né? Graças a Deus. Trabalhei alguns meses aí de graça, mas sim. Tive a retribuição. Mas eu lembro que no meu primeiro estágio eu também. Não vou falar que foi assim super fácil nem difícil, né? Mas assim, eu lembro que. É que sempre na prática é diferente, né, do teórico. Sim, a prática é bem diferente, na verdade, né? E eu lembro que no meu primeiro estágio eu trabalhei num shopping, né? Eu fazia a parte da auditoria fiscal, né? Do shopping. Então, basicamente, eu era como se fosse o fiscal que ia até as lojas para ver se essa loja estava, de fato, faturando o que ele está informando para o shopping. Porque o shopping, como ele faz locação de espaço, né, ali para as lojas, eles têm, dentro do contrato deles, eles falam assim que
se a empresa vender até tal valor, ultrapassar esse valor de vendas, eles têm que pagar um adicional a mais pro shopping. Ah, é? Então aí tinha empresas que, tinha lojas que, né, obviamente que eles não vão querer pagar adicional. Aí né? vai diminuir o valor. Diminui o faturamento, né? Então a gente, basicamente, né, o shopping pegava fiscais, né, justamente pra fazer isso, né? Aí Pegava entrava justamente- você, então, pra lá conferir o quanto que eles faturavam, pra ver se era a mais ou tava dentro do padrão deles, se ia ter o adicional ou não. Exatamente. Nossa. Né? Então aí eu lembro que meu primeiro estágio foi ali, eu acho que ali eu acho que foi de fato onde eu comecei a aprender a trabalhar em empresa, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes trabalham com família, né? Ajuda os diferente. pais, e é diferente, porque você tem mais flexibilidade, né? Seus pais, eles Você já acabam- chegou a ajudar seus pais, a trabalhar com seus pais? já também. Acho já. que todo mundo, né? Acho que todo mundo, né? Todo mundo já chegou a ajudar. Só que eu lembro que é diferente, né? Uma coisa é tipo, você não tem. Você tem menos responsabilidades, né? Você meio que, Sim. eu faço, sei lá, no meu horário. Mas quando você trabalha numa empresa, aí é mais. O dono não é mais seu pai. Exatamente, aí você tem que Aí- cumprir regras e também você tem que saber se comportar, né? Então isso também foi o Sim. que eu aprendi bastante. Mas então, isso desenvolve muito também. Eu senti que quando, não sei você, né? Eu acredito que talvez sim. Quando você trabalha com seus pais é de uma maneira, e às vezes nem nossos pais tinham uma empresa bem estruturada, Não tem cultura organizacional. não tem cultura, não tem É. processos, é só vai lá e faz. Diferente de uma outra empresa onde a gente fez estágio, onde a gente trabalhou, onde tinha cultura, onde tinha processos, tinha padrões, tinha documentos específicos pra gente utilizar. E o desenvolvimento de lidar com outras pessoas também. Eu acho que isso foi diferente. Você também sentiu essa diferença? Senti. Ah. Eu lembro que no começo, assim, pra mim foi um pouco difícil de me adaptar, né? Porque eu não era a minha primeira experiência, mas depois eu fui me adaptando e aí, né? Comecei já de fato Você ficou quanto tempo nesse estágio? Bom, eu acho que foi algo em torno de 8 meses, 9 meses, foi mais ou menos, né? Foi menos de um ano, mas eu acho que foi quase um ano, né? Eu lembro que, pra minha primeira experiência, foi muito bom, né? Porque eu já, né, de fato, eu tinha. Porque quando você tá na faculdade, você tem que cumprir as horas, né? Você tem que ter uma carga horária de estágio, né? Então, Sim. aquilo ali já tinha começado, já tava mais tranquilo. Mas, E aí, depois disso, você fez algum outro estágio? sim, cheguei. Depois no quarto ano, eu entrei pra Procuradoria-Geral da República, né? Na Procuradoria-Geral de São Paulo. E aí. Bom, a Procuradoria, para quem não sabe, é uma empresa, né, do governo que é onde recebe processos, tá? Então, quando tem um processo e esse processo ou ele dá, né, deferido ou não, né, ou se, tipo, dá como causa ganho ou não. Uhum. Então Quando aí as pessoas processam o governo, Isso. sempre o processo vai no final pra procuradoria, é isso? quando as pessoas processam o governo, então esse processo ele vai para procuradoria. E ali, né, o governo contrata advogados, né, são funcionários públicos, né, Trabalha lá, que eles uhum. trabalham lá. E aí eles são responsáveis por, né, fazer toda essa tramitação de Então, processos. você era o estagiário dos funcionários públicos de lá? Não, tinha setores diferentes. Por exemplo, Tinha. tinha os advogados, tinha a parte do setor de fazer os cálculos. E você tava aí, Eu tava nessa parte. que é mais a que área era- de contabilidade. Isso, que era mais a Ah. parte de contabilidade, né? Então, assim, só pra vocês entenderem qual que era a minha função. Eu, basicamente, tinha processos que já tava como causa-ganha. Então, o que eu fazia? Eu fazia esses cálculos, né? Fazia cálculo de correção monetária e também de multas e juros. Tá? Uhum. Então, por exemplo, tinha processos de 30 anos atrás. Então, eu tinha que pegar esse valor dos 30 anos atrás e trazer o valor presente, ou seja, quanto que ele vale hoje. Né? Já corrigido com correção monetária, com inflação, multas, juros, né? Então, aí, era basicamente esse trabalho que eu tinha. Daí você ficou até se formar nesse estágio. Exatamente, E aí você foi lá, se formou. E como foi esse momento de entrar no mercado de trabalho já formado? Já. Tá. Bom, pra mim, acho que foi um pouco... acho que tinha um pouco de receio, né? Assim como também você comentou que você teve, né? Uhum. É, É uma porque, assim, preocupação, né? é uma preocupação, porque, assim, quando você estuda, você não tem nada garantido. Né? Tem muitas pessoas que têm essa ilusão. Por exemplo, eu vou estudar, eu já vou ter um emprego garantido, vou ganhar bem. Mas a grande realidade que o pessoal não te conta É que não é que assim. não é assim. Você não tem nada garantido quando você estuda. Né? Então, Isso é verdade. precisa ter bastante coragem mesmo. E eu lembro que eu de fato, né, comecei a perceber isso quando eu saí da faculdade. Eu não tava trabalhando. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu fiquei um tempo, acho que foi uns 3 meses procurando emprego, né? E era muito difícil, porque é engraçado porque as empresas hoje em dia, a maioria, né? Tanto é que, inclusive, eu não faço isso com a minha empresa, né? Porque eu acho que isso é um pouco
no meu ponto de vista, eu acho que não é algo que é bom, né? Que as empresas, o que elas fazem? Elas querem estagiários com experiência. Pra ajudar também, né? Então, só que assim, eu vejo que não dão, a maioria das empresas não dão oportunidade, né, para o pessoal que tá se formando, sabe? É que às vezes as empresas colocam lá que quer com especialidade, às vezes não é nem por mexer em tal específico software, mas às vezes pelo desenvolvimento da pessoa em si. Eu lembro que assim, pra mim, no meu primeiro estágio, no meu primeiro emprego, né, depois que eu já me formei, eu lembro que aí eu de fato consegui, né, entrar no escritório, porque até o momento eu não tinha nenhuma experiência com escritório de contabilidade. A minha experiência era sim, eu fiz estágio na área de contabilidade, só que a contabilidade tem várias vertentes. Tem a vertente da auditoria, tem a parte de contabilidade pública, então assim, e tem a parte do escritório, de fato, né, que é para empresas. Você estuda a faculdade, mas você pode fazer várias áreas dentro da contabilidade. Isso, exatamente. Você pode fazer você pode ir para vários caminhos. Então, de fato, eu não tinha experiência na parte de escritório mesmo, sabe? Que atende empresas privadas. Eu tinha experiência na parte de auditoria e na parte de contabilidade pública. Mas experiência em escritório eu não tinha, entendeu? Então isso foi pra mim algo que eu demorei, né, um tempo pra conseguir meu primeiro pra entrar no primeiro escritório, né? Mas aí eu consegui. Mas eu acho que você não demorou tanto. Não demorei. Eu acho que, assim, às vezes é um momento que a gente tá assim, querendo acho que emprego. bate aquela ansiedade, né? Porque esse momento a gente já se conhecia, né? E a gente já tava já saindo. Eu acho que a gente ainda não tava namorando, a gente namorou um pouquinho depois, mas não foi algo tão demoroso. Eu tive pessoas conhecidas assim que ficaram 6 meses esperando, 8 meses. Não, tenho colegas de profissão que atualmente não exercem, né? Não exercem porque não se teve essa oportunidade. Não teve a oportunidade. Né? Então é por isso que eu falo, né? Assim, hoje em dia eu vejo assim, que algo, talvez seja uma política interna das empresas, né? Mas eu vejo que hoje em dia você tem que estar preparado, né? Então eu vejo que assim, se você é jovem, por exemplo, você tem que correr atrás, não se limitar apenas aos estudos, sabe, na faculdade. Você tem que começar a correr atrás de cursos extras, fazer network, né, já desde antes é muito bom, para você poder se desenvolver de fato, né? E em relação a depois de formado, então você começou nessa empresa a trabalhar, depois você trabalhou em alguma outra empresa ou só foi nessa mesma? Não, eu trabalhei em outras empresas também. Antes de começar meu próprio escritório, eu trabalhei em dois escritórios de contabilidade, tá? Então, no primeiro, acho que pra mim, o primeiro foi onde eu aprendi mais, né? Porque eu lembro que, apesar de a gente estudar na faculdade, né? Quando a gente estuda na faculdade, a gente aprende muita teoria. Sim. Mas prática, a gente, às vezes, né? Infelizmente, a faculdade deixa a desejar nessa parte, né? Um pouco. Acho que em todas as áreas. Então, eu lembro que quando eu comecei no primeiro escritório, foi engraçado, porque eu lembro que a minha supervisora, né, ela falou assim, agora você vai começar a trabalhar na parte do contábil. Ela falou, tudo bem, eu tava tipo uma pessoa, né, bem, parecia meio que estagiário, né, porque ela tava animado, né, falei, tudo bem, aí a minha companheira falou, tudo bem. E aí eu lembro que eu não sabia, tipo, hoje em dia, por exemplo, pra mim é muito normal eu falar assim, vamos emitir nota fiscal de comércio, né, uma DANF. Eu antigamente não sabia ler uma DANF. Né? A primeira nota fiscal que eu vi na minha vida, eu falei, ué, que é isso? Tipo, que números são esses, né? E aí, de fato, né, eu tava começando a pegar a prática naquele momento, tá? E aí foi onde eu comecei a aprender bastante coisa, né? Comecei a ter, acho que no primeiro escritório, inclusive, foi um pouco mais flexível, porque comecei a aprender parte do fiscal, do contábil. Então, eu comecei Então, o segundo trabalho, ele já era mais departamentado. Isso, já era uma empresa bem maior, né? Por exemplo, no primeiro que eu trabalhei, era uma empresa que tinha mais ou menos, sei lá, uns 40 funcionários, 30 no máximo. Tá. Então, não é tão... E aí já o último que eu trabalhei, né, como CLT, já era uma empresa maior. Tinha 400, 300... funcionários. Então, eu lembro que você participava de umas reuniões também internacionais lá dentro, né? Então, acho que assim, do segundo foi bacana essa parte, porque, assim, eu vejo que aprendi também bastante coisa lá, mas, de fato, eu fazia reuniões com empresas que eram de multinacionais, sabe, de outros países. Então, eu lembro que, inclusive... Tinha da Argentina, não tinha? Tinha empresas da Argentina, tinha empresas que iam, sei lá, que eram dos Estados Unidos que estavam indo pra cá, entendeu? E eu lembro que, inclusive, uma vez eu comecei a atender um cliente, né? Porque lá, quando você trabalha no escritório, cada colaborador, ele fica responsável por empresas, né? Então você tem uma carteira de empresas, eu tenho uma carteira de empresas. Então eu lembro que
o fato, tipo, de saber espanhol foi um diferencial quando eu O trabalhava. idioma, então. Porque eu participava de reuniões onde às vezes eu acabava falando com um cliente, sabe, de fato. E como naquele tempo pra mim era algo assim que, porque eram empresas grandes, né, eram multinacionais, então assim, geralmente o pessoal tem uma postura diferente, tem um linguajar diferente, né, então, ou seja... Você era o único boliviano lá, nessa empresa? Como a empresa era grande, eu não sabia, né, mas eu acho que sim, eu acho que era talvez tinha mais um, mas não lembro muito bem. Nossa, olha só. Mas no meu E departamento aí só te tinha eu. chamaram. Aí eu participei já de acho que umas 3 ou 4 reuniões assim que eram importantes, né? Uhum. Que inclusive eles estavam negociando, sabe? Não era nem cliente fechado ainda, ou seja, eles estavam negociando essa parte da entrada, né? Então achei muito interessante. Muito bacana. E aí eu lembro que, assim, um case que eu achei muito interessante, né? Ali nesse escritório, foi que entrou uma empresa que era tipo, como posso falar? Era um grupo de aeronáutica. Aeronáutica? Era um grupo que era... Nossa. Acho que eles tinham portos lá. E eu lembro que eles eram uma empresa grande. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a escrituração contábil da primeira empresa, o meu supervisor, que trabalhava lá já quase 30 anos, ou seja, ele já tinha bastante idade, ele falou o seguinte, ele falou assim, José, vou te passar uma empresa aqui pra você fazer os lançamentos contábeis. Aí eu peguei essa empresa e eu lembro que foi assim, ele falou pra mim, falou assim, cara, eu nunca vi um lançamento de capital, né, de 2 bilhões, sabe? Tipo assim, a empresa tava fazendo lançamento. Nossa, e tava no começo 2 bilhões? Porque era uma empresa da Espanha, né, que tava abrindo na Espanha e tava abrindo uma sede aqui no Brasil. Aí nem meu supervisor tinha visto, né, e eu falei, caraca, que doideira, né? E aí, de fato, é uma empresa bem grande, né, uma empresa bem grande. E aí, assim, no meu história eu aprendi bastante porque eu cuidava de empresas que eram bem grandes, sabe? Tipo, empresas que eram de energia eólica, questão de aviação também. Eu vejo assim, que cada lugar que a gente foi trabalhando, a gente foi criando um conhecimento e foi um aprendizado também, não é? Sim. Sim. Eu acho que você aprende bastante coisa, né? Eu acho que a prática é muito importante. Então, por isso que eu falo, né? Assim como você fez estágio voluntário, né? Quando você vai fazer um estágio, faça, pessoal, né? Busque conhecimento, busque prática, porque eu acho que isso vai fazer diferença. E trabalhar para ajudar a empresa mesmo, porque é dessa forma, né, que a gente também retribui, né? Tanto a empresa quanto você também pode crescer, né? Dependendo de como for a empresa também pode te dar oportunidade para você começar a crescer, né? De cargos, assim, né, na empresa. Mas por isso, basicamente, né? Aí depois de quase 2, 3 anos, né? Trabalhando em escritórios. Surgiu a Raso? Aí na pandemia, eu lembro que naquele tempo eu tava um pouco assim, eu tava também com essa questão, né, de empreender, de ter algo assim. Eu acho que isso partiu mais primeiro sempre de você, né? Assim, eu acho que é algo que sempre fala assim, não, tem que ir mais pra essa área. E só que eu lembro que é um tempo, quando você tá começando, tem muitas incertezas, né? Você não sabe, por exemplo, como que vai ser. Tem muitas coisas, eu lembro que, inclusive, eu passei por isso, né? E aí... Só que eu acho que sempre fui uma pessoa bem decidida, sabe, nessa parte. Então, acho que isso me ajudou bastante. Por exemplo, eu lembro que quando eu decidi empreender de fato, eu tava de férias, e aí, quando eu voltei das férias, eu fui na empresa e falei assim, olha, eu vou pedir minhas contas. Tipo, sabe, bem decidido. E aí, o pessoal falou assim, mas como assim? Você não pode ficar mais nem 10 dias, 15 dias? Eu falei, olha, não consigo, né? Porque eu já tinha tomado minha decisão ali. E, de fato, foi quando eu comecei. Só que aí, passou um pouco tempo depois, né? Aí, o meu pai acabou falecendo também. Né? Também com Covid, né? Foi também na época Acho que muitas pessoas devem ter perdido algum parente, algum ente querido nessa época do Covid. Foi um momento bem desafiador para várias famílias. Sim, exatamente. Acho que a maioria das pessoas, né, ou perderam algum parente, familiar, amigo. E no meu caso, né, foi a época de dar com luto com o meu pai, né? Então foi um pouco difícil para mim, porque eu tava começando a raso, né? Tava começando a raso e ao mesmo tempo, né, tava passando com a questão do luto. Então para mim aquele ano foi assim, até o momento foi mais difícil, né? Sim. Mais difícil, porque além de ter que tomar conta do escritório, tava começando, eu também tinha que ajudar de certa forma a minha família, né? Que a minha família também, né? Eles também são empreendedores, né? Minha mãe também
tem uma loja, né, e tudo mais. Uhum. E aí eu lembro que em certo momento eu tive que substituir algumas funções que eram do meu pai Sim. e também fazer essa Que a parte. gente quer ajudar, né? A gente quer ajudar Sim. nossas mães. Aí eu lembro também. que, inclusive, né, acho que isso foi em 2021, foi 2021 e no começo de 2022 também. Lembro que eu me dividia. Pra mim foi bem punk, assim, esses anos também. Eu me dividia, por exemplo, eu me dividia entre ajudar minha mãe, né, minha família, na parte do negócio que eles tinham, Uhum. e também de estar começando meu próprio escritório. Sim. Então foi algo assim que foi difícil, mas depois aos poucos fui me desvinculando, né? Falei assim, olha, eu vou focar mais na minha área, né? E aí aos poucos fui me desvinculando. E aí também, claro, não larguei de pronto, né? Porque aí eu fui aos poucos, né, se estabilizando. E aí comecei de fato já a focar mais na parte da contabilidade. E como foi pra você esse momento em que você já tinha raso, que você estava se dividindo em ajudar também ajudar sua família e crescendo a Raso Contabilidade? Como foi o momento em que você decidiu nichar para a área de e-commerce, que é o foco atual da empresa Raso Contabilidade, né? Bom, eu acho que foi a necessidade, né, das pessoas. Porque quando eu estava começando a empreender na parte da contabilidade, eu vi que as pessoas não tinham conhecimento, né, as pessoas não sabiam como funcionavam as leis aqui no Brasil, não sabiam como funcionava a questão de ter empresa aqui no Brasil. Então, os primeiros clientes que eu tive na parte do e-commerce foi... Os clientes estavam com urgências, sabe? Acho que o pessoal estava começando, né? Porque o e-commerce em si, né? Para quem não sabe, já existe faz bastante tempo, né? Só que o boom começou a ter Na pandemia? na pandemia, né? Então eu comecei a pegar os primeiros clientes, né, nesse momento. Então quem começou a vender na pandemia Vendeu bem. vendeu bem. Vendeu bem. Mas eu lembro que também passou por bastante dificuldade, né? Por quê? Porque como eu tava começando, né, a ser já conhecido, então não tinha muito conhecimento, muita informação, sabe? Então eu lembro que os meus clientes tinham esse problema. Por exemplo, às vezes o pessoal vende pela Shopee, por exemplo. Eles vendem pela Shopee e tá com a conta CPF e tem que mudar pro CNPJ. E quando você muda pro CNPJ, a Shopee pede para você emitir nota fiscal, por exemplo. Então tinha muitos clientes que tinham essa dificuldade, né, para emitir nota fiscal. Então os primeiros empresas que a gente atendeu foi justamente nessa parte, né, que eles tinham dificuldade para emitir nota fiscal. Então a gente viu e falou assim, olha, então você ajudou. A gente vê que tem uma necessidade, né? E de fato, eu conheci empresários que depois, né, vieram depois de um ano e falaram assim, olha, eu tinha uma conta, vendi antes para a Shopee, mas depois eu tive que congelar porque... Tava solicitando o CNPJ. Já solicitava, só que naquele tempo ele não me conhecia, ou sei lá, não conhecia ajuda, então aí teve que... Eles mesmos pararam as vendas entre pararam eles. as vendas, imagina, nossa. Então, perderam venda. Então, assim, eu vejo que, assim, nessa parte a gente conseguiu ajudar muitas pessoas. Né? Muitas empresas que estavam começando já a escalar no e-commerce. E a gente começou a fazer, né, a parte que é de contador mesmo, né? A parte da configuração, a parte fiscal, né? Então atualmente, o escritório Raso Contabilidade, ele atende qualquer plataforma, qualquer pessoa que está começando ou quem já tem seu próprio contador, mas que está pensando em trocar, mas que vende com e-commerce. Mas em que plataformas? Você atende todas ou alguns específicos só? Então, geralmente eu penso, as plataformas que são mais conhecidas, né, os marketplaces que são mais conhecidos é o Shopee, Mercado Livre e Shein. Então, sim, a gente tem domínio, né, das 3 plataformas. E, bom, quando você vender por as plataformas, um passo que é muito importante que você tem que fazer é você integrar essa plataforma com um RP, né, que seria um emissor de nota fiscal. Então aí a gente também tem domínio, né, de RP como Bling, Tiny, Upsera, né, que são os mais conhecidos. Então a gente tem esse domínio de fazer essa configuração. Então a gente consegue sim ajudar, né? A gente já ajudou várias pessoas, né, de diferentes áreas, né? Às vezes tem pessoas que vendem só para Shopee, tem outros que vendem só pelo Mercado Livre, tem outros que vendem só pela Shein, então a gente consegue ajudar. A maioria dos seus clientes, eles estão focados mais em que plataforma? Você sabe dizer ou tá dividido meio a meio? Então, atualmente o pessoal tá mais focado na Shopee e na Shein. Eles estão não tanto ainda no Mercado Livre. No Mercado Livre tem também. Né? Mas do que você tem, a maioria tá mais na Shein e na Shopee, então. Isso, até mesmo porque acho que a Shein e a Shopee, eles se voltaram mais para a questão da moda, né, do vestuário, né, eles vendem mais essa questão, então aí eles focaram bastante em marketing para
para essa área. Legal. Então aí atualmente é mais dessa área. Mas, né, só para avisar, né, o Mercado Livre também, né, tá começando a se movimentar mais nessa área também. Então, eu tô sentindo isso também. Eu vejo, às vezes eu acompanho o José em algumas palestras, né, que é da parte de e-commerce, alguns eventos, então provavelmente vocês também devem ter me visto aí nesses eventos de e-commerce. E eu vejo falando muito mais sobre o Mercado Livre do que às vezes do que em Shopee. Aí, por isso que eu até te fiz essa questão, né? Mas talvez, então, agora vai começar a parte do Mercado Livre para alguns outros clientes que ainda não estavam dentro do Mercado Livre, né? Exatamente, é. Tá. Assim, eu acho que o pessoal geralmente não entra no Mercado Livre porque às vezes acaba tendo dificuldade, né? Porque a plataforma é um pouco mais diferente, não sei muito bem, né? Mas Eles talvez sejam mais exigentes. mais exigentes, exatamente, né? E também tem a questão das métricas, né? Eles têm mais penalidades para quem, de repente, você vendeu uma peça, se você não for entregar, aí você toma uma penalidade. E aí, automaticamente suas vendas caem. Então o pessoal acaba se frustrando com isso, né? E aí acaba não focando. Legal, interessante. Você comentou também sobre RP. Tiny, Upseller, Tiny, né? Bling. A Bling. Nossa, tem vários. Tem vários. Desses aí, para quem tá começando agora, qual que você aconselha? O que você ia sugerir? Assim, agora eu fiz uma reunião com você, tô abrindo, José, quero abrir minha empresa no e-commerce. Em que RP você me aconselha a entrar? Bom, atualmente, né, levando em consideração isso hoje, tá? Atualmente, eu te aconselharia você ter, se é só o marketplace, né, eu te aconselharia você começar pela Upseller, tá? Porque a Upseller tem algumas vantagens, né, que é um pouco mais fácil, né, de mexer o sistema, e também é mais econômico, tem um custo-benefício que é mais alto, tá? Então, por exemplo, enquanto na Bling, na Tiny, não acho que talvez não seja bom falar nas vezes, né? Mas enquanto os outros RPs, eles cobram uma mensalidade, né? Que você tem que pagar. Então, aí, esse RP específico, né? O Upseller, ele cobra por nota fiscal. Então vai de acordo com a quantidade de vendas que o seu cliente vai estar tendo, né? Então, para quem tá começando, às vezes o pessoal não tem a venda, né? O pessoal vende que tá começando, né? Tá começando o negócio, então vai começar depois a escalar. Então, aí a gente acaba recomendando isso por conta disso, né? Porque, de fato, você vai pagar o que você, de fato, usar, entendeu? Sim. E também, cada pacote lá, por exemplo, tem uma validade, tá? Então, não é uma mensalidade. Ou seja, você compra um pacote de notas fiscais, aí, geralmente, tem uma validade de 1 ano para você poder utilizar, né? Além de que você também pode imprimir etiquetas que são mais interessantes, né? Na Upseller, né? Você consegue imprimir as etiquetas que já sai tudo, já sai com toda a parte do romaneio, né, do que você tem que organizar. Então, na própria etiqueta já sai isso. Então, pra quem sabe, pra quem vende e-commerce, acho que vai entender. Ou seja, já sai a própria lista de compras que eles têm que organizar, entendeu? Entendi. Na própria etiqueta, facilita, então. Economiza tempo no momento em que economiza tempo. Eu acabei tendo clientes que a gente atendeu, o cliente falou assim, nossa... Melhor coisa aqui. Não, muito obrigado, você me ajudou bastante. Às vezes eu tinha que anotar com lápis, ou sei lá, tinha que ver no papel... Mas agora tá na própria etiqueta já, entendeu? Então a gente... melhor ainda. Facilita, acaba sendo bem interessante nessa parte, né? Pelo menos a Shopee, né? Eles têm essa parte. Inclusive, né? A gente futuramente, a gente vai convidar, a gente vai ver se a gente consegue convidar o pessoal da Upseller, né? Pra eles virem... Nossa, seria bacana isso daí. Seria muito interessante. Porque aí eu acho que, certeza, né? Que talvez eles tragam mais informações de como funciona, né? Tudo mais, né? Então aí... Fica aberto. Quem sabe aí um descontinho também, né? Exatamente, né? Algum brinde, né? Porque atualmente tem, né? Atualmente tem algum brinde sim, né? Por você abrir uma conta lá, mas quem sabe, né? A gente consegue uma parceria aí com a Upseller, né? Atualmente a gente tem pra ajudar, né? Os seus clientes, é interessante. Exatamente. Bacana, legal. E, bom, quando uma pessoa entra em contato com você lá pelo WhatsApp, como que é esse procedimento? Ele já conversa com você, não conversa diretamente com você? Como que funciona? Não, atualmente quando o pessoal entra em contato, né, se é pelo WhatsApp, a gente atualmente, quem atende é a secretária. Certo. Né? Inclusive, então, aí a Karen, né, ela vai lá e atende o pessoal. Então, ela faz um filtro, né? Ela faz um filtro do pessoal, né? Pra ver se realmente, né, precisa de uma consultoria ou não, entendeu? Ou se já pode estar ajudando lá mesmo, né? Isso, ou se já precisa de algum serviço que já pode ser feito já por lá mesmo, sabe? Nem sempre precisar marcar reunião, entendeu? Sim. Então, a gente faz essa filtragem
E aí, os que de fato precisam de reunião, de consultoria, então a gente marca. E a reunião é legal porque você aproveita, o cliente deve aproveitar para tirar algumas outras dúvidas, né? Às vezes deve ter o quê? 2 CNPJs, 3 CNPJs, não sei. Sim. Às vezes um CNPJ abandonado. Gente. Nossa, tem o que mais tem, né? Inclusive eu falo isso, né, pessoal? Se você tem um CNPJ que é MEI, por exemplo... E abandonou ele. Não abandonou ele, tem de regularizar. Porque o governo está começando a excluir o pessoal do MEI. Né? Então imagina, você já é uma empresa que estava abandonada. Aí você deixa ela abandonada assim, o governo, o que vai fazer? Em vez de fechar a empresa, não, o governo vai lá e joga para um porte maior. Vai pagar mais imposto, então. Vai pagar mais imposto. Ixi. Vai pagar mais imposto, tem mais declarações. Então, mas eu acho que as pessoas acabam deixando dessa forma, porque ninguém avisou. Até onde o lugar onde ele abriu, não acaba que talvez não avisou, assim, e se eu não trabalhar? Aí nem deve dar essa informação. Nas suas reuniões, você chega a explicar essas informações? Sim, a gente explica, a gente fala assim, olha, quando você abre uma empresa, você tem certas obrigações como empresário, né? Porque, de fato, assim, todo CNPJ, a pessoa pensa assim, é a função do contador, né? Sempre tá aí, mas a empresa é sua, né? Você é de fato, né? Quem é a pessoa responsável é você. Tá, mas assim, a gente orienta assim, a gente fala assim, olha... Quando a gente tem uma empresa, a gente vira empresário, né? A gente tem que saber como funcionam as empresas. Exatamente, né? Você tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Mas a gente passa também, a gente fala assim, esse olha, apoio. Você tem que fazer tal declaração em tal tempo, você tem que pagar tal imposto, né? Todos os meses, ou tem que fazer isso, aquilo, né? Então a gente orienta, coisa que ele, né, já saia informado, né? E aí ele consiga, de fato, já colocar em prática a empresa dele, né? Que bacana. Começar a empreender e tudo mais, né? Isso. Vou dar um pause aqui, falando assim, gente, se vocês querem mandar alguma dúvida, manda no comentário, vai curtindo, compartilha também para quem está vendendo por e-commerce e queira alguma assessoria, alguma consultoria com o José, ele consegue estar atendendo, é só marcar mesmo reunião com ele para poder estar conversando. Você faz reunião presencial e reunião online, né? Exatamente, a gente marca atualmente reunião presencial e online, e também para quem de repente às vezes tem pequenas dúvidas, né, a gente também faz lives, né, a gente tá fazendo live toda. Sim, nas redes sociais, fala o seu arroba. Então, para quem, né, quiser me encontrar, a gente tá no Instagram como josejarro.contador. No TikTok a gente tá como Contador Boliviano, né? Então ali a gente faz lives toda quinta-feira, tá? A gente tá fazendo atualmente toda quinta-feira. Semana, né? Toda semana. Onde a gente abre, né, as caixinhas, tira dúvida lá no momento. E o pessoal acaba tirando dúvida, né? Então ontem mesmo a gente teve bastante gente na live, foi muito interessante, a gente conseguiu trazer muita informação. Quem sabe também mais pra frente o nosso modo não vai ser mais gravado, mas sim vai ser um ao vivo. Exatamente, né? A gente tem... Boa, coloca também no comentário aí, se vocês querem que seja mais no ao vivo, vamos lá, a gente dá um jeito, né? Pra gente interagir, né? Seria bom a gente interagir, né, com o pessoal, né? Sim, tudo mais, também né? acho. E também, né, vocês podem comentar também, por exemplo, se vocês querem... se vocês conhecem algum empresário, né, que vocês queiram que participe, vocês podem comentar aí também. Sim. Que a gente vai estar tomando em consideração e a gente, quem sabe, a gente na entrevista também. Isso é bem bacana. Nos deem sugestões aí. Então, dos serviços que você faz na área de contabilidade, no seu escritório, qual que é a sua maior demanda ultimamente? Bom, a maior demanda atualmente tá na parte do e-commerce mesmo. Do e-commerce? O pessoal tá... Abertura? Não, tá mais na parte que o pessoal tá começando a crescer, né? Isso também é muito importante. Se você é MEI e tá começando a crescer, você tem que começar já a ver a questão do desenquadramento. Porque quando você tem um MEI, você tem apenas um limite. Né? Qual o limite? É R$81 mil anual e por mês 6.750. Então, às vezes, para você bater esse limite, é muito rápida. Então, você tem que desenquadrar, né, antes do governo talvez te multar, entendeu? Porque se você esperar que o governo te desenquadre, o governo não vai te desenquadrar automaticamente, o governo vai já te desenquadrar já multando. Então é muito importante, né, você fazer isso no time certo, né, no tempo certo. Para você desenquadrar e não tem nenhum problema, né, nessa parte dos impostos, né, porque como você emite nota fiscal, você já está informando para o governo, vendi tal coisa, né, então você tem que acabar, de fato, né, se adequando a como funciona aqui a questão da burocracia, né? A parte de ter uma empresa de fato, né? De pagar os impostos, fazer as declarações, né? Então,
Isso é muito importante, né? Você que tem aí um e-commerce que Mas eu acho que talvez a maioria já dos seus clientes já esteja mais adaptado, né? Nessa questão dos pagamentos, de pagar os impostos, que é obrigatório, né? Sim. Então, Acho que assim, a grande maioria, né, é que no Brasil tem muita informalidade, né? O pessoal tá muito informal, né? Até porque é complicado, né? Acho que o pessoal... acho que vai passar, acho que ninguém vai, que a Receita não vai descobrir, né? Exatamente. O que eles não sabem é que tá tudo agora se conectando, as informações, né, entre os órgãos. Exatamente. Já tá começando a ser tudo interligado, né? Inclusive, quem criou o Pix, né? Às vezes o pessoal fala assim, vou fazer Pix. E, por exemplo, quem criou o Pix, pra quem não sabe, é o Banco Central do Brasil. Né? Então, ou seja, e o que você coloca lá geralmente? Seu CPF, seu e-mail, seu telefone, tudo vincula, né? Exatamente. Então, quem criou o Pix foi o governo. Uhum. Então, ele tem essas informações. Então, assim, é muito importante, né? Você começar a se regularizar, né? De certa forma. Pra você não ter dores futuras, né? De cabeça, né? Porque o governo, pessoal, o governo tem 5 anos pra fiscalizar uma empresa. 5 anos. Ou seja, o que acontece hoje, o governo tem até 2029 para poder te questionar o que aconteceu. Até 2029. Porque são 5 anos, entendeu? Então, assim, tome cuidado, né? Tome cuidado. 2019, então, no caso, né? Oi? 2019. Eu escutei 2029. Não, se você vende hoje, hoje, 2024, 5 anos, 2029. Entendeu? Tem até 2029 para te questionar sobre a sua movimentação que você fez agora em 2024, entendeu? Que são 5 anos. Tá. Quando for 2029, eles conseguem questionar as vendas que foram feitas agora. Exatamente. No ano de 2024, entendi. Isso, Então, mas no caso, se a Receita for agora querer multar o seu cliente, ele tem esse direito de impostos referente até 2019. Então, sim, já inverte agora. Falando... Tá. Exatamente. Tá, entendi. Né? Então, é muito importante, né? Principalmente se você vende por e-commerce, né? Como você tá já emitindo nota fiscal, né? Já tá vendendo por lá. Então, assim, é importante você se regularizar nessa parte. Uhum. Tá? Porque uma vez, em um bate-papo nosso, você estava me contando que antigamente era entrega por papel, era tudo mais físico, né? Então, por isso que as pessoas talvez não caíam nessa malha fina, né? Exatamente, porque assim, antigamente, pessoal, 30, 10, 20 anos atrás, até 10 anos atrás, se a gente for para pensar, era tudo papel, né? Não tinha sistemas. Então, e pegou a época dos nossos pais, então, né? E pegou o pessoal que é antigo, né? Aproveitou, por quê? Porque era tudo papel, então assim, tudo passava meio que... Já passava, sabe? Não passava, não tinha muito como lastrear, né? E também era muito dinheiro, né? Você lembra? Não sei se você lembra, né? Mas era também muito dinheiro, né? Principalmente quem trabalha no Brás, era mais dinheiro do que banco, sei lá. Porque eu lembro que, às vezes, assim, eu escutava conversa, assim, de alguém conversando com a minha mãe, de uma senhora falando assim, não passa pro contador que você comprou o imóvel, não vai acontecer nada. E eu lembro que meus pais ficavam assim questionando, mas por que não? Tem que fazer. Meu contador disse que precisa colocar no imposto de renda, declarar no imposto de renda que tem o imóvel, né, que tem o bem. Mas a senhora tinha o quê? Umas 3 casas já. Então, não tinha declarado nada, exatamente. Porque até o momento não tinha acontecido nada, né? Mas agora... Agora não. Já era, mudou, né? Então, agora, nos últimos tempos, a Receita Federal está começando a implantar sistemas, tecnologias, que tá começando já a fechar cada vez mais. Tá começando a fechar cada vez mais, sabe? O cerco. E tá cada vez mais difícil, né? Pra quem... Então, tá cada vez mais difícil porque os sistemas estão se ligando. Já não é mais a Receita Federal pedindo as informações pro banco, né? O banco automaticamente manda no sistema. Você registrou, abriu uma conta, a Receita Federal já sabe que você tem mais uma conta. É isso, né? Então, eu vi também uma vez a gente conversando que o cartório também tá fazendo isso. Então, o imóvel também já era. Exatamente. Você comprou o imóvel... Quem tem imóvel, a Receita Federal já tá fazendo cruzamento de dados com cartório. Então, quando você compra imóvel, o imóvel é registrado onde? No cartório. No cartório. Então, aí acaba cruzando esses dados e aí, vamos supor que você comprou uma casa de 1 milhão. Você, pelas regras do imposto de renda, né, da declaração do imposto de renda, você tem que fazer todos os anos. Independente se você movimentou ou não sua conta bancária, vamos supor que eu já sou aposentado, não movimentei muito. Pelo fato de você ter aquele bem que é de alto valor, você tem que fazer a declaração, né, todo ano. Então, assim, é muito importante, né, as pessoas estarem conscientes, né, de que não é igual a 10 anos atrás, não é igual a 20 anos atrás. Hoje em dia... Mudou. Tá mudando.
Se você não mudar junto, Já era. você vai cair na malha fiscal. E aí, pessoal, aí é complicado. Então, por que eu te falei isso? Porque às vezes nossos pais acabam influenciando também nisso, só que eles acabam não se atualizando, né? E às vezes o pai tá com esse pensamento. Por exemplo, era a idade da minha mãe, a senhora que eu te comentei. E talvez isso ela passe pros filhos. E os filhos, não vai acontecer nada. Só que não, né? A tecnologia avançou, tudo mudou, agora já era. Se ele fizer o que ele fazia, o que os pais faziam, malha fina, né? Malha fiscal. Malha isso. fiscal, já era. Exatamente. Então, assim, tomem cuidado, pessoal, né? Pra quem tá, né? De repente Querendo sabe que tá... deixar, não declarar, querendo não deixar. Principalmente se você É vende... bom declarar. Principalmente, pessoal, se você vende por e-commerce, tá? Tome cuidado, Ah, porque aí um dia a conta pode chegar, né? E aí, nesse caso, né? Eu tenho um case que é muito interessante, né? Um caso de uma empresa, né? De um empresário, que ele começou a vender pela Shein na pandemia. Então imagina o quanto essa pessoa não vendia. Muito. Ele começou a vender na Shein na pandemia e ele tava com um MEI. Né? Ele tinha um MEI e vendia na Shein. Só que aí ele começou a aumentar muito, sabe? Ele começou a aumentar bastante o faturamento dele. Ele já vendia tipo 200 por mês. 200 mil por mês. E aí falaram pra ele, né? Ele tinha amigos familiares que falaram assim, olha, troca seu CNPJ, você tá como um mês, você tá, já super estourou o limite, né? Porque em um único mês ele estourava 3 vezes o limite dele, tá? Do ano todo. E ele falou assim, ele é desse pensamento antigo também, né? Não aconteceu nada, deixa assim, tipo, nunca aconteceu nada, deixa assim, não aconteceu nada. E aí, o que aconteceu com ele? Aí, de fato, ele ficou alguns meses sim vendendo normal, né? Não aconteceu nada, mas chegou um certo dia que ele não conseguia mais emitir nota fiscal. E aí, pra quem vende por e-commerce, sabe que nota fiscal é obrigatória no e-commerce, né? Se você não consegue fazer nota fiscal, você não consegue enviar seu pedido. Então ele não conseguia emitir nota fiscal, né? E quando a gente foi ver, quando ele foi ver mais a fundo o que era, aí viu que o CNPJ estava bloqueado, né? Tava já bloqueado. E aí quando foi ver mais a fundo como que tava, aí de fato, né, essa pessoa tinha uma multa de 300 mil. Nossa. Ou seja, a Receita Federal puxou as informações dele, né? Bloqueou o CNPJ dele e além de bloquear, aplicou a multa, né? Na verdade, isso são os impostos, né? Mas os impostos que ele não pagou que não lá pagou nos durante outros todo anos. Aquele tempo, né? Eles fizeram o cálculo, então. Calculou o valor dos impostos mais multas e juros. Então, imagina, a pessoa, né? Tá vendo, tava com bem. Então, assim, atualmente a gente tá pegando empresas assim que tá também estourada o limite, né? A gente fala assim, olha, você tem que mudar urgente, né? Porque é pra evitar isso, sabe? Pra evitar esse tipo de problema. Porque imagina, hoje em dia, tem empresas, inclusive eu tenho clientes, que a fonte de renda principal deles é por vendas em e-commerce, vendas por marketplaces. Então, ou seja, não tem como você, se isso é o seu faturamento principal, não tem como você, tem que cuidar, não tem como você, de fato, deixar de lado e, pronto, sabe? Não é assim. Isso mesmo. Porque às vezes, talvez nessa situação não tinha muito como o que fazer. Literalmente, a Receita descobriu, já era, né, também. Exatamente, não tinha muito o que fazer, né? Tanto é que depois ele parou de vender na Shein, né? Então imagina, se ele tivesse tudo certinho, estaria vendendo até hoje e talvez seria tipo, uma das empresas maiores, né? Um dos líderes. Então isso vale mesmo como uma lição de pensamento, de que a gente tem que mudar o pensamento de que as coisas não são como antes e deixar assim, nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer. Acontece. Multa de quanto? 300 mil. O que você poderia dizer assim pra gente sobre um case de sucesso que você atendeu? Bom, na verdade, tenho vários, né? Só que assim, acho que um dos principais cases que a gente tem, né? De fato, né? São empresas que às vezes não conseguem, chega na etapa de emitir nota fiscal, não consegue, e a gente consegue ajudar eles, né? Então, acho que são cases que são interessantes, né? Que a gente consegue ajudar, de fato, né? A empresa, né? Aquele empresário, a família dele, né? Então, aí, de fato, ele tem uma fonte de renda a mais. Então, isso não foi só um, né? Foram vários já. Né, que estavam, nossa, tô com problema de emitir nota fiscal, então eles não sabem a quem recorrer, né? Sim. E às vezes você vai para pessoas, né, que às vezes não são profissionais da área, né? Então isso também é muito importante, né? Sempre procurar um profissional da área, porque somente um profissional da área vai saber qual que é a configuração certa, qual que é a parte fiscal certa, entendeu? Porque tem pessoas que fazem, mas às vezes... Né? Às vezes tem contabilidades que não são da área, né? Exatamente, né? E também aí... a gente pega muito... A gente pega muita transferência de contabilidade porque eles não conseguem atender a parte do que é no marketplace, sabe? Então, eu já vi muitos clientes seus saindo da reunião falando justamente isso, de que obrigada, em espanhol, né? Obrigada, você
Porque na outra contabilidade, a outra contadora não me explicava assim, dessa forma. E com você tirava todas as dúvidas. Então, eu vejo muito isso, que nas suas reuniões você entrega tudo, todo o seu conhecimento literalmente lá. Exatamente, né? A ideia é essa, né? Porque, assim, a ideia aqui é ajudar, né? Porque como são empresários que às vezes têm dificuldade, né, em entender, então a gente tenta explicar da melhor forma possível para que eles consigam entender e, de fato, estarem, né, totalmente legalizados aqui no Brasil e ter uma empresa próspera, né? Porque esse é o intuito, esse é o objetivo, ajudar, é verdade. Sim. E um outro case, assim, que a gente também teve de sucesso, né, que é interessante, né, que talvez muitos não sabem, né, mas, por exemplo, a gente também pegou uma empresa que ela conseguiu financiar uma casa com o CNPJ. isso Então ela conseguiu, por exemplo, ter um financiamento de imóvel com o movimento do CNPJ. Então essa pessoa vendia pelo marketplace, né, vendia por e-commerce. Só que aí, como ela declarava tudo certinho, né, então, aí o banco pediu, né, falou assim, você tem que mostrar suas declarações. A gente mostrou Era sua cliente? Minha cliente. Tava tudo em ordem. Tava tudo em ordem, falou, beleza, liberou. Aí hoje, inclusive, ela já, né, financiou a casa dela, já se mudou, inclusive, né, então já tá morando na casa, então assim, são coisas que acabam ajudando, né, acabam ajudando de fato. Nesse caso, curiosidade, então ela comprou o imóvel com o CNPJ, então na matrícula, quem é o proprietário é o CNPJ? Não, ele é do CPF, mas como intermediário, né, para poder comprovar a renda, foi pelo CNPJ. Entendi. Porque o banco, ele te pede comprovante de renda, né? Sim. Então, às vezes a declaração do imposto de renda não é suficiente, né? Eles querem mais documentos. Então, aí a gente conseguiu um CNPJ. Tá, legal. Então, foi o proprietário como CPF, mas como comprovação de renda de que ela conseguiria fazer os próximos pagamentos, foi por conta do CNPJ. Sim. Esse é um case muito bom. E ainda mais que tem essa relação com casa, né? Exatamente, né? Porque às vezes o pessoal quer financiar casa, né? Quer financiar carro, e às vezes, por exemplo, no Brás tem muita essa questão, né? De o pessoal pegar dinheiro emprestado de agiota, né? E às vezes, poxa, você pode pegar, tipo, do banco, né? Que tem juros bem mais baixos, né? Sim. Então, tem isso. Legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Talvez algum assunto que a gente acabou não abordando aqui? Você acha interessante? Bom, acho que... Foi isso? Já compartilhei 2 cases. Acho que talvez mais à frente, né? A gente conte mais situações interessantes, né? Agora, no momento, talvez tem um pouco de branco agora. Por isso que é interessante, gente. Se vocês comentarem, aí depois, nas próximas, talvez a gente possa fazer um vídeo só de respondendo as perguntas do pessoal. Seria interessante, né? Sim, com certeza. Acabei de me tocar também, que eu falei uma frase aqui em espanhol, gente. Meu espanhol não é tão bom que nem o do José. Mas... nem o meu, né? Também, mas eu tento me virar um pouquinho. Por isso que até mesmo, talvez, os podcasts a gente vai fazer mais em português, mas acho que também a gente pode deixar talvez em aberto. Sim, a gente vai deixar em aberto, pessoal. A gente vai fazer tanto, sabe, dependendo de como for o clima, a gente vê se a gente faz ou não, né, em português. Mas geralmente a gente fala mais em português melhor, né, porque... Assim se desenvolve melhor, né? Sim, a gente também, né, foi a língua que a gente teve mais contato, né, durante toda a nossa vida. Sim. Mais com a influência mesmo dos nossos pais, que foi o espanhol. Assim, também, às vezes, depende também do convidado. Às vezes tem convidado que tem dificuldade em falar em português, né? A gente vai lá e eu tenho que dar uma esforçada com o espanhol. Sim. Só não riam do meu espanhol, por favor, pessoal. Mas é isso, então, foi muito bom esse bate-papo que a gente teve, focado aí na sua empresa, na Raso Contabilidade, na empresa que cada vez está crescendo mais e mais, e sendo conhecida aí na comunidade boliviana, principalmente, né? Não só a comunidade boliviana, né? Você atendeu já outros da América, né? A gente atendeu já várias pessoas de vários países, né? Como, por exemplo? Bom, o próprio pessoal o pessoal daqui mesmo, né? Brasileiro, no Brasil, sim. Boliviano, peruanos, equatorianos, né? Inclusive, teve um que estava nos Estados Unidos, ele encontrou a gente para as redes sociais, ele falou assim, olha, eu quero abrir uma empresa, uma sede, né, aqui no Brasil. A gente também atendeu uma pessoa lá dos Estados Unidos, então assim, são de diferentes países, né, porque eu acho que as redes sociais, eles acabam tendo um alcance maior, né. Isso sim, o que você fazia lá no outro escritório onde você trabalhava, né, que era para falar com o pessoal lá da Espanha, olha só, no seu próprio escritório, você falando com o pessoal que tem empresas e estava nos Estados Unidos. Exatamente, né, essa parte eu achei bem bacana, né, essa reunião, que o pessoal falava inclusive inglês, né, tudo mais. Então, vamos já encerrando nosso podcast, nosso segundo podcast, segundo episódio. Muito obrigado aí
por esse tempo que a gente teve esse bate-papo, essa troca de conhecimentos. E, pessoal, agradeço também a todo mundo que está aqui vendo nosso vídeo. Mais uma vez, compartilha, dá um like se você gostou. E a gente também quer agradecer nos patrocinadores, né? Os patrocinadores. Quem são? Bom, a gente tá com o patrocínio aqui da Arraso Contabilidade, né? Isso que é a nossa aí. empresa aqui de contabilidade, né? Que Vocês aí podem encontrar pelas redes sociais, como josejarro.contador no Instagram ou no TikTok como Contador Boliviano. Então, tem também qualquer coisa, se vocês quiserem, o contato dele, a gente vai colocar nas descrições, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês veem lá nas anotações. Também patrocinado pelo escritório Thaís Saluca Arquitetura. Também a gente vai deixar nossos dados lá certinho, @thais.salucaarquitetura, que vocês encontram em todas as redes sociais. E por hoje seria isso, muito obrigada, e mais pra frente veremos aí com talvez um convidado. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau.